Olá, aqui é Alexandre Figueiredo, esta é mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos para que vocês se inscrevam, compartilhem, dê o like, aperte o sininho e ajudem a divulgar o nosso canal que precisa ter mais seguidores. O tema de hoje é Kéfera, Nocaute e Felipe Neto. Três fatos relacionados às redes sociais, a canais do YouTube, ocorreram nos últimos dias, nessa última semana. Primeiro foi o encerramento do canal da pioneira dos youtubers, Kéfera Bookman, né? Kéfera era uma das youtubers de qualidade, assim, que foi uma das primeiras a tentar colocar a vida inteligente no YouTube. Ela que tinha uma linguagem assim até próxima do perfil da MTV, tanto que ela teve uma participação breve no canal MTV. Não a MTV Brasil, surgida dos anos 90, mas já a MTV da Viacom, né? A MTV da Viacom brasileira, que surgiu de 2013 para cá, depois de 2013, né? Que é uma MTV assim que lembra um pouco a MTV Brasil dos últimos anos, mas está muito longe daquela fase dos grandes VJs, dos grandes programas que marcou a década de 90. E aí, mas aí a Kéfera foi uma das primeiras youtubers, né? E com aquele seu canal de 5 minutos, aí rendeu livro e tudo mais, né? E, no entanto, passou-se um tempo, vieram outras gerações de youtubers que acabaram caindo em qualidade e passando a falar de coisas banais, de tutoriais de maquiagem, de joguinhos, coisas assim, mas sem oferecer alguma coisa, algum conhecimento ou pelo menos alguma coisa que possa ser mais do que um entretenimento. E Kéfera, com as suas conversas, assim, com seus diários, ela pelo menos trazia algo diferente para a juventude, um pouquinho mais daquela indigência pop que os adolescentes tanto estão acostumados a vivenciar. E aí ela, que depois se tornou atriz, começou a ampliar seus horizontes e tudo mais, ela decidiu encerrar o canal depois de completar 10 anos. Não um encerramento definitivo, mas pelo fato de que ela não se sente mais com vontade de fazer esse canal, e ela está percebendo que os youtubers de hoje já estão enfrentando o fenômeno do cancelamento, né, que é uma forma radical dos dislikes, né, é uma espécie de boicote a personalidades que expressam alguma coisa, ou alguma atitude, alguma frase desagradável a muitas pessoas. E esse cancelamento é uma mistura de dislikes com o tribunal da internet, né, tribunal das redes sociais. São pessoas assim que por uma coisinha assim deixam de seguir uma personalidade, passam a hostilizar, cria uma coisa, a sensação tóxica. Não é apenas um repúdio, que se fosse apenas um repúdio, tudo bem, né? Por exemplo, se o Roberto Justus, com aquele comentário infeliz que ele fez em relação à ignorância do Marcos Mion a respeito da pandemia, e se o Roberto Justus fosse cancelado ali, tinha alguma razão de ser, até porque o Roberto Justus demonstrou um pedantismo terrível, né? Um pedantismo e uma arrogância, enquanto o Marcos Mion, na sua ignorância, pelo menos ele tentou compreender o assunto, na sua humildade, mas sem a pretensão de saber, né? Então,
A Kéfera, vendo que essa época de cancelamentos e de polêmicas pesadíssimas, né, em que há ataques de bolsominions, a agressões verbais, tudo de internautas ali, ela decidiu dar um tempo, pelo menos dar um longo tempo de YouTube. E aí foi esse o fim do canal. Talvez não um fim definitivo, como ela disse, mas pelo menos um fim no sentido de que ela não está mais afim, não está mais à vontade de continuar com o seu canal. Ela fez um depoimento, chorou muito, agradeceu a quem apoiava ela e aí encerrou essas atividades. Talvez até pelo menos para ela dar um tempo para si mesma, o que é muito importante. Ela dá atenção à sua vida pessoal, à sua privacidade, o que é o total direito dela, né? E nesses tempos todos, né, o Felipe Neto, que chegou que surgiu até de uma forma lamentável, falando de banalidade, sendo uma geração alienada de youtubers, o Felipe Neto, ele, de uma forma corajosa, de autocrítica e admirável, ele reviu seus valores, adotou uma postura autocrítica e passou a ser também um dos opositores, uma das vozes de oposição a Jair Bolsonaro, o que irrita muito os bolsonaristas. Recentemente, na entrevista do Jornal Nacional, o Felipe Neto, ele falou que estava sendo perseguido por um bolsonarista que apareceu de fuzil, né, um suposto guerreiro do Brasil, tudo mais assim, né, um tal de Cavalieri. E o Felipe Neto ficou muito preocupado porque esses bolsonaristas foram lá com um carro de alto-falante todo, estava em um carro, um caminhãozinho, sei lá, fazendo ameaças ao Felipe Neto e não se intimidando pelo fato do Felipe Neto hoje andar com seguranças. Porque o Felipe virou uma celebridade, né, tornou-se alguém com uma visibilidade muito grande e com o seu exemplo de criticar o governo Jair Bolsonaro, o Felipe Neto tornou-se um grande formador de opinião da juventude, o que preocupa muitos bolsonaristas que começaram a reagir com muito ódio a esse youtuber, né? E aí se vê o quanto o Felipe Neto, que chegou até a ter cartaz no New York Times, a ser citado, a ter seus depoimentos traduzidos para o inglês. Então ele tá preocupado com isso, porque com um bolsonarismo que, embora não seja de grande maioria da população, mas é um movimento barulhento, vingativo e rancoroso, então ele também ele manifesta essa preocupação muito grande, né? Inclusive ele foi alvo de fake news, foi alvo de mentiras tremendas. As campanhas contra ele viram trend topics no Twitter, repercutem no WhatsApp, no Facebook. Então uma responsabilidade que o Felipe Neto tem, né? Ele evidentemente não vai se calar, vai continuar na sua atual postura, corajosa e tudo mais, e isso é bastante admirável, e esperamos que o Felipe Neto se dê bem nessa, né, e que possa fazer os bolsonaristas morrerem pelo cansaço, né, digamos assim. Então, e outro fato envolvendo canais no YouTube foi a triste notícia de que o canal Nocaute, que era um dos canais da mídia alternativa, comandado pelo escritor Fernando Moraes, daquelas biografias de Chateau, de Olga Benário e de tantos outros, né? E um escritor que eu vi em 2009,
quando eu estava num dos eventos ali no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, eu fui para ver uma palestra e aí estava o Fernando Moraes, né? Tava o Paulo César de Araújo também, mas aqui o foco é o Fernando Moraes, que é uma figura admirável, um grande jornalista, um grande jornalista com um apetite de historiador, porque ele escreve livros biográficos assim, com uma incrível honestidade histórica. Então ele cancelou o canal Nocaute, que tinha vários colunistas também, tinha ele mesmo também, às vezes participava também o Altamiro Borges, e esse canal ele acabou por dificuldades financeiras, porque ele não podia só sobreviver de monetização do YouTube. Era um grande canal jornalístico, um grande canal informativo, mas não conseguiu sobreviver, né? Porque, por causa dessas dificuldades, a mídia alternativa ela também vive de doações, né? Não é uma mídia comprometida com o poder empresarial, até para manter a liberdade de transmitir informações, de transmitir também opiniões críticas, análises que não agradam o poder econômico e certamente desagradariam os anunciantes, porque os anunciantes querem o quê? Querem uma mídia séptica, querem uma mídia como o Wilson Roberto do portal Cinegnose diz, que é a mídia álcool com gel, é aquela coisa asséptica, limpinha demais, supostamente neutra, supostamente imparcial. E aí o Nocaute foi um dos canais que se recusaram a isso, que procuravam primar por um jornalismo mais autêntico, mais corajoso, mais ousado, e também com um canal para as manifestações de verdadeiros intelectuais progressistas. E com o fim do Nocaute, né, na ironia do seu nome, né, no entanto, perdemos o canal, embora, sem dúvida alguma, o Fernando Moraes tenha cancelado o canal de cabeça erguida, honrado da sua missão. Muito diferente de um covarde como Alan dos Santos, que cancelou o Terça Livre, né, e fugiu. Acho que cancelou, não sei, né, mas pelo menos apagou um monte de vídeos do Terça Livre e fugiu, porque ele está sendo investigado por fake news, o Alan dos Santos, conhecido pelos galãs feios como Alan dos Panos, né? Mas é do contrário, do extremo contrário disso tudo. Fernando Moraes cancelou o Nocaute de cabeça erguida, pelo menos com a consciência limpa de que fez um canal bastante íntegro, bastante informativo e bastante instigante. Espera-se que pelo menos o conteúdo que foi produzido pelo Nocaute permaneça, né? Que ele não seja apagado. Se o canal acabou, espera-se que o conteúdo que foi produzido até agora continue no ar, né? E torcemos para que o Fernando Moraes se mantenha nessa sua força na mídia alternativa, né? Não escrevendo apenas livros, mas também mantendo canais, talvez até entrando no 247 ou em algum outro canal de mídia alternativa. Em todo caso, desejamos sucesso a Fernando Moraes na sua próxima atividade como um colaborador da mídia alternativa. Então, ficamos por aqui. Desejando abraços a todos, né? Fiquem em casa ou saiam quando for estritamente necessário. Não brinque com o coronavírus. Até lá!